queridas amigas e amigos operadores do direito. E você, um apaixonado pelo direito em geral. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reflexões Jurídicas. E hoje eu tenho certeza absoluta que você vai adorar o tema, porque nós vamos falar sobre a saúde mental do advogado. Então o assunto é pertinente e interessa diretamente a você. Vem com a gente. Doutor Medina. É uma grande satisfação receber hoje a doutora Adriana aqui no nosso bate-papo, uma advogada diferenciada, uma advogada humanista, uma advogada que trabalha a questão da atenção plena, a questão da constelação, uma ciência desenvolvida por Bert Helling, que com certeza tem muito a contribuir para a nossa reflexão de hoje. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade para nós tratarmos de assuntos tão importantes que interessam a advocacia e transformam vidas. Excelente. Mas vocês precisam saber um pouco de quem é a doutora Adriana. Então vou apresentar para vocês. A doutora Adriana Brotti, Aguiar Brotti. Isso. Descendência italiana, obviamente, né? É. Advogada, mediadora, atuou como docente no ensino superior nas áreas de Direito de Família e Mediação na Faculdade de São Paulo, FASP. Ela é instrutora de Mindfulness, Atenção plena. Mindfulness, Atenção Plena, muito obrigado. Certificada pelo MTI. Pelo MTI. Ela é membro do conselho da Abramint, rede aberta de instrutores de Mindfulness. Uma hora eu vou chegar lá. E é coordenadora do projeto Bem-Estar, pela OAB. Além de voluntária de campanha Escolha a Calma. Atua há muito tempo em comissões da OAB, aliás, desde 2005, dentre as quais eu destaco aqui Comissão de Direito do Consumidor, Comissão de Direito de Família, apresentação de Programa de Direitos e Deveres, Comissão de Mediação em Conflitos e Culturas e atualmente coordena atividades do projeto OAB Bem-Estar. E também Comissão da OAB Vai à Faculdade. Tá correto? Isso mesmo. Muito bom. Doutora, explica um pouquinho sobre Mindfulness. Fala pra gente um pouquinho disso. Então, mindfulness ou consciência plena ou atenção plena significa nós prestarmos atenção no momento presente com uma mentalidade de abertura, sem julgamento e com gentileza. O que acontece geralmente? Geralmente nós estamos fazendo uma atividade, mas a nossa mente, o nosso pensamento nos convida para um outro lugar. Então, significa nós treinarmos o nosso cérebro para que nós possamos ficar o máximo de tempo possível no aqui e agora, que é onde a vida acontece. É estarmos centralizados, então. Centrados, focados naquilo que nós estamos fazendo. Então, se eu estou desenvolvendo uma petição, foco somente naquela petição. Se eu estou, por exemplo, me alimentando, foco somente na minha alimentação. Então, este programa, ele traz, assim, para mim entender bem um pouco o contexto, né? Ele te ensina a autoconcentração, meditação, é um pouco isso? Explica, assim, para que os nossos ouvintes entendam bem este conceito. Então, você disse que o conceito ele está correlacionado ao processo de desenvolver a sua concentração. A sua qualidade de presença. Então, nós poderíamos Isso é muito interessante. O que é uma qualidade de presença, doutora? Então, a qualidade de presença, por exemplo, eu estou aqui agora tendo essa oportunidade maravilhosa de conversar com os doutores. Então, nesse momento, eu estou focada nesse diálogo, nessa conversa. Isso. Diferentemente, pode acontecer o quê? De repente, nós estarmos conversando aqui e, de repente, a minha mente me convidar para um prazo que eu tenho que atender ainda hoje. Então, note, nós temos que ter a gestão dos nossos pensamentos e não o pensamento comandar a nossa vida. Então, de repente, se vem algum pensamento nesse momento e me convida para eu sair daqui, ou seja, uma distração,
Gentilmente eu trago a minha mente novamente no momento presente e eu escolho ficar no aqui e agora. Então me deixa ser o advogado do diabo, num bom sentido. Advogado do diabo. Se a minha mente coordena minha vida e meu corpo, como é que eu posso gerir a minha mente se ela é que me coordena? Na verdade, mente e corpo não estão separados. Com o treinamento de mindfulness, o que nós fazemos? Nós damos um novo comando para o nosso cérebro. Por isso que nós falamos que é um treinamento do cérebro. Da mesma forma que as pessoas frequentam a academia, eu digo isso porque eu não frequento. Então, as pessoas que frequentam a academia, então vai lá para cuidar do seu corpo. Se você parar de frequentar a academia, todo o progresso que você já conquistou vai se perder. A mesma coisa nesse treinamento que nós fazemos de atenção plena. Nós vamos ensinar outros caminhos neurais para o nosso cérebro. Então, por exemplo, se eu não tenho, eu me deixo levar por uma vida muito acelerada. Então, nós vamos ensinar para o nosso cérebro o quê? A ter mais momentos de pausa. Aliás, é justamente essa orientação. Quanto mais atividades nós temos no nosso dia, mais momentos de pausa nós precisamos inserir. Porque a nossa mente, ela precisa desse espaçamento para que nós possamos ter o quê? Clareza mental. E principalmente se nós trouxermos para esse âmbito da advocacia. E hoje é muito difícil isso, né, doutora? Hoje, nesse mundo globalizado, nesse mundo de tecnologia, Conexão direta, de redes sociais. Então, muitas vezes, você se vê desenvolvendo uma petição e pensando o que comentaram no seu post que você fez, o que você vai fazer à noite, eu advogo, eu leciono. Então, realmente é muito importante esse equilíbrio, né? E quais são essas técnicas, né? O que basicamente consiste essa técnica de te auxiliar a conseguir atingir esse equilíbrio entre, eu sempre brinco, né? Eu vou na academia, eu falo que nós temos que ter um equilíbrio entre mente, entre corpo e emoções, né? Quais são essas técnicas que te auxiliam a buscar esse equilíbrio? Então, essa pergunta é muito importante porque muitas pessoas devem pensar, você está falando sobre saúde mental, tem que fazer alguma prática, não tenho tempo, né? O empresário, o advogado, sempre tem essa fala de uma forma recorrente. Então, o que acontece? Dentro de um programa de treinamento que acontece durante 8 semanas, uma vez por semana, então o participante ele aprende várias técnicas que ele vai desenvolver. São técnicas formais e técnicas também informais. Quando eu falo de práticas formais, a pessoa ela precisa dedicar pelo menos de 10 a 15 minutos para desenvolver aquela prática, dentre elas a meditação, que é utilizada também. E as práticas informais são situações do nosso dia a dia que nós já fazemos, ou seja, nós não vamos precisar parar a nossa atividade do dia, mas nós podemos fazer o quê? Com consciência. Então, até trazendo novamente o conceito de mindfulness, é uma forma de você existir no mundo. Como é que você está existindo no mundo hoje? Será que você está sendo atropelado, né? Nesse acelerar, fazer, e você esquece de ser? Eu gostaria de destacar esta frase. Como é que você está existindo no mundo hoje? Porque nós colocamos nossa vida no automático. Sim. Nós não paramos mais para refletirmos sobre a nossa posição na sociedade, na família, no meio que nos cerca, na advocacia. Simplesmente nós, como disse o doutor Medina, colocamos no automático e termina o nosso expediente. Continuamos com os celulares, continuamos conectados nas redes sociais com clientes, com colegas, com amigos. Nós somos full-time hoje como advogados. E como é que a doutora entende este processo a partir do conceito de mindfulness? Eu vou exaltar mais uma vez a oportunidade que nós estamos tendo de falar sobre o assunto. Vou retomar um ponto que tem sido recorrente na fala dos advogados de falar sobre a jovem advocacia. E eu vou dizer o seguinte, a jovem advocacia, ela está em risco se nós não falarmos sobre esse assunto. Porque esse tipo de vida que nós estamos levando, esse tipo de rotina, porque adaptar-se a esse mundo de caos, de estresse,
vai fazer com que lá na frente nós, advogados, não consigamos exercer as habilidades que nós precisamos minimamente para atender o nosso cliente. Porque a advocacia ela exige o quê? Competência de habilidades humanas. Então, nós precisamos de uma escuta ativa e empática, nós precisamos de uma clareza mental, raciocínio lógico para saber qual é a estratégia melhor para aquela questão que o cliente está nos trazendo. Nós precisamos fazer uma gestão das próprias emoções, porque nós não somos só advogados. Nós temos a nossa família, nós temos outras questões que, se não for cuidado, isso também pode interferir no nosso dia a dia. Então, essas práticas, elas vão fazer com que nós possamos escolher, por exemplo, qual cérebro nós vamos utilizar para cada situação. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando, então é o meu cérebro do intelecto, do raciocínio. Se eu estou com a minha família ou num outro contexto, é o relacional. E nós precisamos aprender a fazer essas diferenciações. Então, o Dr. Medina comentou a respeito das práticas. O que eu posso fazer? Uma simples respiração já pode trazer essa qualidade de presença. Então, por exemplo... Uma consciência. Isso, exatamente. Então, por exemplo, eu estou trabalhando, então estou ali digitando a minha petição. Então, muitas vezes nós não percebemos. Ao longo do dia, o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai cansando, em alguns pontos, fica muito tenso. Costas, exatamente. Então, uma dica, a gente pode até ajudar, por meio da mídia mesmo que a gente utiliza, da tecnologia, coloca lá num determinado momento para despertar. Sim. Aí despertou, aí qual a reflexão você vai fazer? Como está a postura do meu corpo? Aí você tem a possibilidade de se ajustar, de perceber se há alguma tensão, então movimentar o corpo. Então é uma forma de nós nos cuidarmos, é um autocuidado. E esse equilíbrio, doutor, eu acho muito importante para o advogado principalmente, porque nós somos procurados para resolver problemas das outras pessoas. Agora, se você não estiver equilibrado, se você não estiver centrado, bem com você mesmo, você não vai ter condições até psicológicas de auxiliar aquele que lhe procura. E mais do que isso, analisando a última pesquisa da OAB junto com a FGV sobre o perfil da advocacia em nível nacional, nós percebemos que estamos com uma desigualdade, um problema muito sério dentro da nossa classe. Primeiro, a grande maioria dos jovens advogados estão tendo uma remuneração pífia. Então, os advogados, mulheres, negros, estão tendo uma remuneração que não atinge o básico para que você tenha uma vida tranquila. Então, se o advogado está com esse problema financeiro, ele já não vai ter o quê? Um equilíbrio emocional para se concentrar no problema do outro, para se concentrar na petição, para se concentrar em tentar achar uma saída jurídica dentro daquele processo para resolver o problema do seu constituinte. Então, é muito importante que ele tenha essas técnicas, que ele consiga dividir os problemas. Bom, eu tenho esse problema financeiro, que seja, o que eu preciso fazer para conseguir solucionar o meu problema? Mas o meu problema não pode influenciar no exercício da minha profissão. Então, daí que eu acho a importância tremenda dessa técnica. Sim. E antes de passar para a doutora, eu só quero aqui contextualizar que o doutor Medina se refere a uma pesquisa que foi publicada agora em abril de 2024, que é o perfil da advocacia brasileira, que foi feita pela OAB Federal junto com a FGV. Então, se os colegas entrarem lá no Google, dar um Google lá e colocar perfil da advocacia brasileira, OAB Federal, os amigos terão este acesso. Então, ele se refere a estes dados. Agora, doutor Medina falou de um ponto que me parece crucial aqui no nosso bate-papo, que leva automaticamente, doutora Adriana, de tudo que a doutora abordou, isso tudo termina com a saúde mental do advogado. Quando nós falamos aqui que nós somos full-time advogados, nós estamos dizendo que passamos para um estágio da nossa profissão
totalmente distinto daquela forma de advogar que se fazia anteriormente. Antes nós íamos ao escritório de advocacia física, contato físico, olho no olho, tete a tete. Então nós tínhamos esse contato, terminava o nosso expediente, íamos para as nossas casas, descansar com as nossas famílias, fazer nossas reflexões sociais. Todavia, hoje, como disse o Dr. Medina, eu estou em casa, ainda comentávamos até agora na hora do almoço. Depois, principalmente depois da pandemia, mudou o perfil, porque antes eu conseguia, por exemplo, doutora Adriana, deixar distintivamente os meus problemas no escritório e quando terminava eu passava a chave e não deixava o meu celular conectado com nada. Mas por conta da pandemia, nós passamos a oferecer a opção dos nossos clientes nos contatar pessoalmente, eletronicamente. E isso trouxe uma sobrecarga de trabalho absurda para todos nós, porque nós perdemos aquele momento nosso, momento de família, momento de privacidade. Hoje nós estamos conectados 24 horas. E estamos no nosso repouso, o cliente liga, ele passa um WhatsApp, que o WhatsApp conectou a gente indissociavelmente de todos os problemas. Então, isso tem afetado a nossa saúde mental. A OAB, inclusive, aqui a OAB Federal, fez um estudo que foi atualizado em 2022 sobre a saúde mental do advogado e traz essas conexões que eu acabei de colocar para a doutora, que é o advogado hoje, como disse o doutor Medina, nós temos que ser psicólogos dos nossos clientes, nós temos que ser orientadores, amigos e, por último, o profissional que vai resolver o problema dele. Mas, Cícero, esses problemas nós enxergamos, né? A tal da régua de 24 polegadas. Né? Você tem 24 horas do dia que você precisa dividir para o seu trabalho, para a sua família, para o seu lazer, para a sua saúde. O problema maior é como você colocar em prática. Mas, doutora Adriana, diante destas colocações que nós fizemos aqui, e com a sua experiência de convivência da relação da saúde mental do advogado e do exercício e de aprender a desenvolver os antídotos psicológicos para isso, traz o seu panorama sobre isso tudo. Bom, todos os apontamentos aqui foram fundamentais. O que nós precisamos afastar é realmente o tabu em relação ao falar sobre a saúde mental. Principalmente para empresários, para a advocacia, o que acontece? As pessoas sentem que isso é alguma fraqueza, mas é necessário nós falarmos sobre a vulnerabilidade da advocacia. Então, por exemplo, a questão da pandemia nos afetou muito, a saúde mental, na verdade, já era discutida mesmo antes da pandemia. A pandemia apenas agravou os quadros de depressão, de transtorno de burnout, de uso excessivo de medicamentos e também de bebida, de baixa autoestima de alguns colegas, também a depressão está muito recorrente. Exatamente, que é realmente a doença do mal do século. Exatamente. Então, o que acontece? O que a gente pode perceber? Se de repente algum colega vai falar, olha, quebrei a perna, é um tipo de acolhimento, de entendimento a respeito daquela questão. Se algum colega diz, olha, eu não tenho me sentido muito bem, eu tenho sentido uma tristeza, quais são geralmente os comentários? Isso daí é falta de trabalhar, é que você não tem o que fazer. Então, esses comentários, pode parecer que não aconteçam, mas acontece. Eu estava dentro de um ambiente da própria OAB falando sobre o assunto e quando nós estávamos falando sobre bem-estar, um colega falou, bem-estar é um copo cheio de cerveja. Não tenho nada contra a cerveja, quem toma cerveja, mas naquele contexto eu acho que foi realmente uma observação infeliz. Porque, de repente, algum colega que estava começando a se identificar com o tema, de repente, olha, eu tenho um espaço para me abrir, né? E aí se fecha novamente, porque houve um tipo de comentário como esse. Então, nós precisamos falar mais sobre essa temática e demonstrar, principalmente, que as práticas, elas são simples, muito simples.
A primeira vez que eu tive contato com mindfulness, eu cheguei a falar para minha professora, mas isso funciona mesmo? E aí eu fui percebendo que sim. Observei várias modificações no meu comportamento, no meu modo, né, de me relacionar com as coisas. Mas o que acontece? A gente precisa o quê? De constância. Né? Não basta uma única prática e deixar. E perceber também, fazer pesquisas. Né? Aqui nós estamos falando muito de pesquisas, isso é importante. A gente tem que entender, eu até compartilhei com o senhor, uma pesquisa que foi feita pela OAB americana. E constatou que a advocacia é uma das profissões mais estressantes, né? E em primeiro Só lugar, perdeu a medicina, né? Bombeiro, medicina e depois a advocacia. Ficou em terceiro, que a doutora comentou. Isso, exatamente. E aí eu achei interessante um ponto, eu não me recordo agora o nome da profissional, mas ela disse o seguinte: eu discordo da medicina em primeiro lugar, tinha que ser a advocacia. Por quê? Ela falou, quando o médico está ali fazendo uma cirurgia, ele está dando ali os pontos no paciente, ninguém vai lá para descosturar. Porém, o advogado, quando está defendendo ali a sua tese, né, defendendo ali os interesses do seu cliente, vem outro e rebate tudo, e ainda tem que passar sob o crivo de um juiz. Ontem eu Então, eu achei interessante essa Ontem eu participei de um júri aqui em Guarulhos, que começou 8 horas da manhã, terminou 11 horas da noite. E o que você falou é exatamente isso, né? Após a fala do promotor, o sentimento era, ele vai levar. Aí eu vim, coloquei toda a minha explanação, terminou minha fala, o meu sentimento, ganhei o júri. Aí o promotor veio para a réplica. Quando ele terminou a réplica, aí o filho do cliente que estava lá falou, e aí, doutor? Eu falei, bom, agora eu vou ter que reconstruir. E ao final, pressão psicológica. E ao final eu consegui a absorção por 4-0, foi assim, uma vitória espetacular. Mas me abalou tremendamente, assim, até agora eu ainda estou envolvido. Sob influência. Eu estou conversando com vocês, mas a minha mente ainda está um pouquinho lá. Entendeu? Então, assim, é muito importante essa técnica. Agora eu te pergunto assim, o que a OAB pode fazer para os advogados para auxiliá-los a buscar esse equilíbrio? Qual projeto a senhora pensa, o que poderia ser feito para mudar um pouco esse panorama? Então, o primeiro passo é uma mentalidade de abertura. Nós não conseguimos desenvolver bons trabalhos se nós tivermos uma postura rígida. Nós precisamos de uma flexibilidade para acolher o que realmente está acontecendo. Não dá para nós vendermos uma ideia de uma advocacia romanceada, glamorizada, porque nós temos conquistas, temos muitas alegrias, é uma profissão maravilhosa, sem dúvida, mas tem o lado B também. Esse precisa ser olhado. Então, desde a questão da pandemia, também estamos trabalhando muito essa questão. Quem cuida precisa de cuidado também. E ela é a responsabilidade do advogado. A pressão dele é justamente por conta disso. Direitos das pessoas, patrimoniais ou não, mas são direitos daquelas pessoas, para quem atua também na área criminal, a liberdade das pessoas. Então, olha a responsabilidade, né, a carga emocional que nós realmente carregamos no nosso dia a dia. Então, é necessário essa abertura. E eu trago um exemplo, porque eu gosto muito da questão da mediação também de conflitos, né? Então, eu sempre fui muito interessada. Na verdade, a minha primeira capacitação foi no último ano de faculdade. Soube que existia a mediação, tive a curiosidade de saber o que é isso, para que serve. Então, na OAB, essa mentalidade é essencial. Então, tem aí atividades que podem ser desenvolvidas para acolher os advogados que estão submetidos, né, a algum problema, né, na ordem de saúde mental. Então, nós precisamos saber quais são esses mecanismos. Vamos ter um engajamento, porque notem que é diferente quando, por exemplo, uma diretoria, né, uma presidência tem um engajamento, os demais advogados, eles são convidados a olhar sobre o que eles estão falando. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, por que eu trouxe o exemplo da mediação de conflitos? Porque eu já fui também coordenadora de comissão de mediação de conflitos e eu tinha muita dificuldade para realizar eventos. Por quê? Porque na ocasião nós tínhamos uma diretoria que entendia o quê? Não, o advogado é combativo, é para litigar, que fazer acordo.
Mas não, note aí a grandeza, aprender a negociar, que é uma outra... Eu percebo que o advogado ele tem que ter uma visão mais ampla de todas as ciências, porque nós lidamos com seres humanos, lidamos com os direitos humanos. E não vamos esquecer, doutor, que nós somos seres humanos. E eu sou assim, um curioso, não conheço com profundidade, eu sei que a doutora conhece mais do que eu, daquela técnica desenvolvida por Bert Helling, né, que é a constelação sistêmica. Né, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né, já estamos aí praticamente com 30 minutos de podcast, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a constelação sistêmica. Eu sei que hoje o próprio CNJ já adotou essa ciência, o CNJ tem aplicado no Brasil, né, essa técnica, tem tido resultados extremamente positivos. E eu, como advogado criminalista, gostaria muito de ver essa técnica aplicada no nosso sistema penitenciário, considerando que eu ensino em sala de aula que o objetivo da LEP é ressocializar o indivíduo. E o que nós vemos na prática é totalmente diferente disso, né? Explica um pouquinho o que é a constelação sistêmica e como ela é aplicada hoje no judiciário e o que ela poderia contribuir para a advocacia. Bom, inicialmente eu vou esclarecer que eu não sou consteladora sistêmica, mas o meu perfil é realmente sempre de uma pessoa assim muito curiosa. Então, eu já conheço a constelação sistêmica há aproximadamente uns 15 anos. Eu acompanho o trabalho de uma consteladora aqui da nossa região de Guarulhos, muito competente, muito ética. Então, o meu contato... Qual o nome dela? É doutora Rosângela Riso Brito. E esse contato, né, me trouxe muito aprendizado. E quando eu comecei a ouvir, né, que um juiz da Bahia, Dr. Sami Storch, estava querendo trazer a constelação sistêmica para o judiciário, então isso me interessou, né, em termos assim de estudar ainda mais a temática. Porque essa mentalidade, né, que nós falamos aqui, essa abertura de mentalidade, ela é muito importante, para que nós possamos conhecer qual é o movimento que está acontecendo. E, a partir disso, nós podermos o quê? Dizer, isso é bom para o direito, isso não é bom para o direito. O que nós não podemos é, sem conhecer, fechar as portas. Isso é muito perigoso. Justo. Então, eu comecei a acompanhar, fiz, inclusive, um curso com o Dr. Sami Storch, e ele vai exemplificando, né, por meio ali das técnicas utilizadas, como é que você pode, né, ter benefícios para as partes envolvidas. É claro que só pode participar quem realmente tiver interesse, não é obrigatório. Então, é uma técnica, né, uma terapia, né, uma técnica terapêutica na qual vai ser constatado qual é o problema, como solucionar, né, aquele problema que a pessoa está enfrentando, o desafio, né? Cada um tem ali alguma questão para ser apresentada. E a partir disso, começa todo um trabalho terapêutico para identificar se, de repente, isso vem de outras gerações, né, ou não, mas isso vai ser explanado ali durante o processo. Mas a ideia principal é de romper esses círculos, por exemplo, de agressões, de dores, de sofrimento, para que essa mesma situação não reverbere para outras gerações. E aí, em que momento ocorre essa abordagem? Como a doutora disse, para saber entender e processar tudo isso. Entra um psicólogo, entra esse profissional. Em que momento entra isso? Porque nós precisamos esclarecer para os nossos espectadores. Em que momento entra este... A gente está falando em âmbito jurídico, né? Aí, vamos apresentar, então, agora este projeto. Como é que ele, na prática, se desenvolve? É feito um trabalho antecedente com psicólogos ou com profissionais especializados nisso? Explica para o nosso espectador como é que funciona, doutora, na prática. Eu não teria todo esse detalhamento agora. Em outros locais está acontecendo, em Guarulhos não. Né? Okay. Então é importante a gente dizer isso. Mas, por exemplo, para quem quiser pesquisar na região sul do país, na Bahia, o Dr. Sami Storch continua realizando vários cursos. Mas o que acontece? Há necessidade de um profissional competente para isso. Um constelador. O que normalmente acontece? Os juízes que são adeptos a essa técnica,
eles separam determinados processos de conflitos de família, inventário, aquelas coisas todas. Violência doméstica, leva lá para uma sala do próprio tribunal e os consteladores começam a fazer o trabalho, as técnicas, antes do julgamento. E é tão interessante isso que às vezes você vê as pessoas se reconciliando, irmão que odeia irmão, que está brigando por herança, daqui a pouco você vê eles se abraçando, chorando, resgatando questões importantes da base da família, né? E aí o que acontece? Você evita uma sentença que acaba por prejudicar, na verdade, toda a família, né? Excelente. Então é muito importante que você dê possibilidade aos magistrados de tentar resolver essas questões. Agora, se o advogado não estiver com uma mente aberta, como a doutora mesmo disse, inviabiliza essa solução efetiva de benefício para todos. E falando em... Pois não, doutora. O profissional, o advogado, ele pode até não concordar, mas ele precisa conhecer. Eu sinto muito falta, tinha um jornal na OAB São Paulo que tinha aquela página do sim e não. Não sei se os doutores se recordam. Então tinha algum tema polêmico e aí uma matéria do sim e não, né? A favor ou contra. E até quando essa questão da constelação sistêmica foi levada para discussão no Senado, o que foi levantado é que justamente a OAB não tinha um histórico para fundamentar se seria viável ou não a introdução, né, da constelação sistêmica ou direito sistêmico nas questões ali, né, que estavam sendo apresentadas. E um ponto muito interessante também, doutor, que nós até comentamos, é que ainda há o entendimento equivocado de que se for aplicada uma constelação sistêmica, que aquela pessoa que de repente praticou uma agressão, né, doméstica, que ele não vai ser punido. É claro que vai ser punido. Uma coisa não altera a outra. Se ele praticou algo, mesmo que ele tome uma consciência depois, o fato é que ele praticou os efeitos, então ele vai responder por isso. A doutora me disse que levou esse projeto para a nossa OAB aqui de Guarulhos. Isso. Chegou a levar, doutora? Sim, eu tenho um projeto, mas na ocasião ele não foi acolhido, justamente por essa falta de compreensão de como iria funcionar. Eu cheguei a fazer contato com os juízes aqui de Guarulhos, eles foram bastante acolhedores, né? Se fosse realmente algo que beneficiaria, né, as demandas familiares, que no caso o foco era a demanda familiar, que eles estariam abertos para discussão, mas falaram, podem ir lá para o tribunal para conversar. Mas houve aqui uma dificuldade mesmo de compreender como seria, então preferiram não ir para frente, mas existe esse projeto ainda. Quem sabe no futuro próximo a gente consiga aí aplicar, né? Porque eu vejo que é uma evolução do direito. Sim, é uma evolução. Agora, doutor Medina, doutora Adriana, eu tenho que pedir 1000 desculpas para vocês, mas o nosso tempo, que é escasso para o podcast, por um tema que é muito gostoso de discutir, de falar, e poderíamos ficar aqui tanto tempo falando dele, né? Mas nós temos que encerrar e fazer as considerações finais. E a doutora já vai ficar convidada para voltar, para nós fazermos um segundo programa e explorarmos melhor as questões envolvendo a saúde do advogado, novas técnicas de mediação, novas técnicas de abordagem e solução extrajudicial dos problemas que nos envolvem. E fica o convite aqui, doutora. Para os nossos colegas que acompanharam o nosso podcast, todo o nosso carinho, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. E não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no podcast, no TikTok, estamos no Instagram, em todas as redes sociais e também no YouTube com a íntegra deste bate-papo. Então, a todos vocês, meu muito obrigado. E eu passo as palavras aqui para o doutor Medina fazer as considerações dele. Agradeço, Cícero. Eu convido a todos a pesquisar um pouco mais, né, sobre a questão da saúde mental, sobre a questão da constelação sistêmica, da constelação familiar. São técnicas inovadoras que vai auxiliar muito tanto o Poder Judiciário, como o sistema penitenciário, como os advogados e também todos aqueles que precisam do exercício da nossa profissão. Então não pensem que essas técnicas vai afastar o advogado, vai tirar clientes de advogado, pelo contrário.
vai auxiliar o advogado na solução do conflito. Doutora Adriana, suas considerações, por favor. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade e ressaltar aqui que a saúde mental está ao alcance de todos. Então, como o Dr. Medina comentou, realmente pesquisem. As práticas de mindfulness são absolutamente simples. Num programa de 8 semanas, todos serão capacitados a desenvolver essas atividades que são simples e podem ser desenvolvidas no próprio escritório, né, sem tomar muito tempo, respeitando aí a agenda de todos os colegas, porque a nossa missão é realmente essa, facilitar a vida não só dos nossos clientes, mas facilitar a nossa própria vida, para que nós possamos estar sempre à disposição dos nossos clientes, da sociedade de uma forma geral. Muito obrigado, doutora, por aceitar o nosso convite e nos proporcionar um programa tão agradável. Amigos, até o próximo episódio.